Meu querido, pega papel e caneta, que hoje a gente vai falar sobre 3 ETFs americanos que pagam dividendos em dólar lá na Bolsa Americana. Então você vai receber dividendos na sua carteira em dólar, já descontado o imposto, e o melhor disso tudo é que você pode reinvestir esse dividendo em outro ETF, ou até nesse próprio ETF mesmo, e fazer com que o efeito bola de neve ele haja sobre o seu patrimônio a longo prazo. Se já é bom receber dividendos, imagina receber em dólar, e mais com dólar aí acima de R$6. Então hoje eu vou falar sobre 3 ETFs americanos que eu separei aqui. São ETFs que estão pagando excelentes dividendos e que, na minha visão, são ótimas opções para você estudar e, se lhe agradar, de repente você colocar aí na sua carteira. O primeiro deles é o ETF SCHD. Ele é incrível. Esse ETF ele é um ETF de gestão passiva. Ele segue um índice americano aqui, o Dow Jones USA Dividend 100. Esse índice ele é um dos mais exigentes com relação às empresas que o compõem. Para vocês terem uma ideia aqui, para a empresa fazer parte desse índice, ela precisa ter basicamente 2 coisas. Ter um histórico comprovado de bons pagamentos de dividendos, de no mínimo 10 anos de bons pagamentos de dividendos. E segundo, fazer pagamento desses dividendos acima da média de pagamentos de outras empresas do seu segmento, ou seja, de outras empresas concorrentes, dos seus pares. Então veja que é um índice que prioriza as empresas que distribuem dividendos. Mas não são apenas esses 2 pontos que são analisados. São verificados outros indicadores dessas empresas para verificar se de fato essas empresas elas possuem uma boa saúde financeira. Isso garante que esse índice de fato ele é composto por empresas que possuem uma robustez no mercado americano. Se a gente olhar seus indicadores aqui, a gente pode ver que o SCHD ele é um ETF administrado pela gestora Charles Schwab, que é uma das 3 maiores dos Estados Unidos. Ele paga 3,6% ao ano de dividend yield, isso aqui em dólar, possui 68 bilhões de dólares sob gestão e uma taxa de administração de 0,06%, que é uma taxa considerada muito baixa aqui no mercado americano, uma taxa bem competitiva. Essa taxa de administração aqui ela é baixa justamente porque esse ETF ele é um ETF de gestão passiva. O objetivo dele aqui é apenas buscar a rentabilidade do índice que ele segue. Ele não busca superar a rentabilidade desse índice. As 10 principais empresas que a ETF possui em carteira são essas, a Pfizer, que é uma farmacêutica conhecida pela maioria de nós aqui no Brasil, a Ebury, Cisco, a Coca-Cola, BlackRock, todas essas empresas aqui, são bastante conhecidas da gente aqui no Brasil, e a Texas Instruments, entre várias outras empresas muito boas, muito boas mesmo. O percentual de alocação em cada uma dessas empresas é bem equilibrado e distribuído aqui, como a gente pode ver, ele possui próximo a 4% em cada uma delas, que é um percentual baixo, demonstrando estar bem diversificado. São mais de 100 empresas que esse ETF ele possui na sua carteira. Cada cota desse ETF está custando hoje por volta aqui de $27, aproximadamente $27. E como eu falei para vocês, ele está pagando 3,6% ao ano de dividend yield. Ele paga em torno aqui de $0,25 a cada 3 meses. Então são 4 pagamentos por ano. E como a gente pode ver aqui no seu histórico de pagamentos, os seus dividendos eles estão sempre em crescimento. E esse crescimento nos dividendos ele também reflete na sua rentabilidade. Como a gente pode ver aqui, a sua rentabilidade nos últimos 10 anos é de 183% se reinvestir os dividendos, que é uma rentabilidade excelente. E por esse motivo, esse ETF ele não podia ficar de fora dessa lista. O segundo ETF da lista é o IVV. O IVV, acredito que muitos aqui já conhecem, ele é um excelente ETF. É o 3º maior ETF da Bolsa Americana, em termos de total de ativos sob gestão. Só perde aqui para o SPY e para o VOO. Ele também é um ETF de gestão passiva, ele replica o índice do S&P 500, que hoje é o principal indexador americano. Então ele vai comprar aqui participação nas 500 principais empresas dos Estados Unidos, do S&P 500, que são a Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla, Google, entre outras várias empresas de excelente qualidade, que como vocês estão vendo aqui, são empresas gigantescas que dominam os mercados que elas atuam. O IVV ele é um ETF gerido aqui pela BlackRock, que é a maior gestora de ETFs do mundo. O IVV ele possui um patrimônio de 583,9 bilhões de dólares sob gestão, uma taxa de administração de 0,03% e um dividend yield de 1,22%, pagos de forma trimestral também.
Ele paga aqui, ó, mais ou menos $2 a cada 3 meses, que se comparado ao SCHD, que é um ETF que prioriza dividendos, é um valor baixo. Mas se comparado à rentabilidade, o IVV ele é superior. Ó, aqui, ó. Enquanto o SCHD ele teve uma rentabilidade total anualizada nesses últimos 3 anos aqui de 3,7%, o IVV, nesse mesmo período, ele teve um retorno de 9,8%. Ele foi também superior aqui, ó, nos últimos 5 anos. E se comparado aqui aos seus pares, o IVV ele oferece um excelente dividend yield também. Ó, se a gente ver aqui, ó, os seus principais concorrentes hoje são o VOO e o SPY, que são também ETFs que replicam o S&P 500. O VOO, que é gerido aqui pela Vanguard, ele paga também por volta de 1,22% de dividend yield. E a sua taxa de administração também é de 0,03%. E o SPY ele paga 1,16% de dividend yield e a sua taxa de administração é de 0,09%. O patrimônio dos três são bem próximos, mas o SPY ele se destaca aqui, ó, com quase 700 bilhões de dólares sob gestão. O IVV ele é um monstro quando se trata aqui de rentabilidade. A sua rentabilidade nos últimos 10 anos é de 452,06%. Isso se reinvestir dos dividendos, que é uma rentabilidade muito boa e por isso esse ETF está nessa lista. Embora os seus dividendos eles sejam baixos se comparado ao SCHD, a sua rentabilidade ela é superior e por isso ela compensa esse ETF nesse quesito. E por último, o terceiro ETF é o BIL, que é um ETF que investe nos principais títulos públicos do governo americano. É um ETF de renda fixa, ele é um ETF que ao contrário dos outros dois, ele paga dividendos todos os meses. Esses dividendos eles são gerados a partir de juros de empréstimos que são feitos ao governo americano. Esse ETF ele investe em títulos de curtíssimo prazo, então títulos aqui de no máximo 3 meses. Olha aqui os títulos que ele investe, ó. Não tem nenhum além de março de 2025. E quando eles vencerem, quando esses aqui vencerem, o BIL ele vai comprar outros títulos também de curto prazo. Os dados do BIL são esses aqui, ó. A sua categoria é Treasury, que é como se fosse letras do tesouro americano. Ele possui hoje 18 títulos públicos aqui em seu portfólio. Seu dividend yield é de 5,02% ao ano. O vencimento médio dos contratos desses títulos de tesouro em anos é aqui, ó, de 0,15 anos e a sua taxa de administração é de 0,14%. Olha aqui, ó, o gráfico de volatilidade da cotação desse ETF aqui na Bolsa Americana. Vocês vão ver que ele praticamente não tem alteração. Olha só, aqui no dia 9 de janeiro de 2020, uma cota desse ETF ela estava custando 91,48 dólares. Pelo gráfico a gente pode perceber, ó, que houve variações aqui do valor da cota, mas essa variação ela é mínima. Olha só isso aqui, ó. Aqui no pico de oscilação aqui, ó, no máximo que essa cota chegou, o valor dela chegou aqui, ó, a 91,86 dólares. E no ponto mais baixo, no mínimo valor que essa cota alcançou, ela chegou aqui, ó, no valor de 91,22 dólares, né? Então, em toda essa queda que a gente vê aqui no gráfico, ó, não teve a variação de nem $1. Então, é um ETF que você nem vai perder dinheiro com ele, nem você também vai ganhar dinheiro com ele através de ganho de capital. E por isso, esse ETF ele é muito utilizado como caixa. O que vai fazer você ganhar dinheiro com esse ETF não é ganho de capital, são os dividendos pingando ali todos os meses. Como vocês puderam ver, o dividend yield desse ETF, ele é um dividend yield considerado alto para o mercado americano, né? 5,02% ao ano. Então ele vai te pagar esse 5,02% ao ano de dividendo e o valor da sua cotação não vai alterar. Ou seja, o seu patrimônio ele vai estar rendendo por volta de 5% ao ano. O que acaba sendo uma boa opção para você fazer caixa. E de repente, se você precisar de um dinheiro para aproveitar uma oportunidade que surge no futuro, você pode ir lá vender esse ETF e aproveitar esse momento. Mas agora eu quero saber de você, né? Qual dessas opções você tem aí na sua carteira? Ou se você não tem, qual delas você teria? Deixa aqui nos comentários para a gente saber disso. Meu querido, vamos dolarizar esse patrimônio em 2025, enquanto é tempo que o cerco está fechando. Esse vídeo ele vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço. Fui.